Então, dando continuidade, vamos agora falar sobre a lei de Hooke, Robert Hooke. O que esse rapaz deixou pra gente de legado? Ora, ele conseguiu determinar uma relação matemática para calcular a força elástica. Daí ficou conhecida como lei de Hooke. O que é que ele fez? Olha bem, olha esse nosso desenhozinho aqui. Esse diagrama nos mostra, em primeiro lugar, uma mola. Essas molas helicoidais que a gente tem, por exemplo, espiral do caderno, algumas são mais resistentes, outras são mais fáceis de você, puxar, empurrar, enfim. Mas uma mola como essa, ela aqui nesse momento está na chamada posição de equilíbrio. Ela nem está esticada, nem está comprimida. Ela está na posição normal dela de equilíbrio. O que acontecerá, galera, se eu puxar essa mola? Se eu puxar ela aqui um pouquinho, obviamente eu vou começar a sentir uma certa vontade, vamos dizer assim, da mola de voltar para a posição de equilíbrio, não é verdade? Ora, se eu solto essa mola, o que ela vai fazer naturalmente? Ela volta imediatamente. Isso é uma prova de que existe uma força puxando ela de volta. Essa força que está puxando essa mola de volta é justamente a força elástica. E é ela que nós estamos tentando determinar. O que foi que o Hooke conseguiu perceber? Ora, ele percebeu que à medida que ele deformava a mola, ele percebeu que tinha uma força, e mais, ele notou que esta força elástica era tanto maior quanto maior fosse a deformação. E mais ainda, ele percebeu que essa relação entre força e deformação era uma relação de proporcionalidade direta. Ou seja, quando ele dobrou a deformação, então agora eu peguei a minha mola, estiquei até aqui. Eu estou segurando a mola. O dobro da deformação anterior. Foi o que ele mediu, ele percebeu que essa força era o dobro da anterior também. Então, se eu solto, ela vai retornar, e essa força é maior do que a anterior, e o dobro. Isso valeria se ele puxar isso aqui para o triplo do tamanho, o triplo da deformação, triplo da força elástica, e assim sucessivamente. Ora, muito fácil, é uma relação de proporcionalidade direta. Isso na matemática tem um nomezinho, né? Função linear, olha lá, y é diretamente proporcional a x, vocês conhecem muito bem essa expressão. Atualizando essa expressão para a simbologia da física, o y, para nós aqui passa a ser quem? A força elástica. Quem é o nosso x? Para eles lá é abscissa, para nós é uma deformação. Então, eu tenho uma expressão enxuta, pequenininha, que mostra uma proporcionalidade direta entre deformação e força. Muito fácil. Olha lá o nosso gráfico, né? X para uma força F, uma deformação 2x, uma força 2F, e assim sucessivamente. Muito bem. Então está aqui a legenda, né? X é a deformação da mola, Fel é a força elástica, e o K é a chamada constante de proporcionalidade elástica, ou constante de deformação elástica. Ela pode assumir diversas denominações, mas todas elas indicam a mesma coisa. Um detalhe muito importante. Em muitos casos você vai ter lá um gráfico na sua questão. E nesse gráfico, se você sabe, lembra de funções em matemática, você sabe como é que nós podemos calcular esse coeficiente angular. Lembra? Pela tangente. Exatamente. Então se eu aplicar aqui, ó, tá vendo esse triângulozinho que eu desenhei? Triângulo retângulo. Então eu aplico a tangente ali, eu vou ter justamente, quem é o cateto oposto, galera? Força elástica. Quem é o meu cateto adjacente? Deformação. O que é cateto oposto para o adjacente? Tangente. Lembra da matemática? Então haverá uma coincidência. A tangente e a nossa constante de proporcionalidade elástica, elas encontram valores numericamente iguais. Então eu posso calcular a minha constante elástica pela tangente. Isso é muito importante. Finalizando, a gente precisa somente determinar as unidades. É muito simples. Afinal de contas, essa expressão ela pode ser reescrita dessa maneira. Não é isso, gente? Tranquilo, não é muito fácil? Ora, força sobre deformação. As unidades de força que nós conhecemos, Newton, Dina, KGF, que são as unidades comuns, unidades de deformação, unidades de comprimento, né? Metro, centímetro, milímetro. Então é só você combinar. A combinação de unidades mais importante no sistema internacional, então Newton por metro é a nossa unidade mais importante. Mas eu poderia também ter Newton por centímetro, Dina por metro, KGF por metro, KGF por centímetro. Lembrando da unidade KGF, que a gente nem usa tanto, mas não podemos esquecer, em alguns problemas ele tem aparecido já essa unidade. Um KGF, lembra-se, 9,8 newtons aproximadamente. Minha gente, essa foi então a lei de Hooke. Daqui a pouquinho nós vamos resolver um exercício sobre força elástica. Muito bem, então vamos agora desenvolver nosso exercício sobre força elástica.
Tenho nesse caso um gráfico, um diagrama, força em função da deformação. Muita atenção sempre aos parâmetros, é isso, gente? Nós já falamos tanto sobre isso. Isso aqui é em newtons, isso aqui, ó, centímetros. Todo cuidado aqui é muito pouco, hein? Sempre, muita atenção. E eu tenho lá os valores determinados, beleza. E o que eu quero saber na primeira pergunta? Qual a constante elástica? Só que olha a unidade que eu peço. Newton por metro. Lembra-se que nós acabamos de mostrar que a constante elástica, conhecendo-se o gráfico, eu posso calculá-la através da tangente, não é verdade? Então vamos fazer exatamente dessa forma, ó. K, ele é igual a tangente do ângulo θ. Cadê o ângulo θ? Olha ele aqui, esse é o ângulo θ que a gente está procurando. Então eu posso pegar esse triângulo retângulo aqui, não é isso, galera? Olha lá. Então, continuando, K vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto? Olha lá o valor, 40. 40 dividido pelo cateto adjacente, que seria 10. Agora, atenção! Eu pedi em newton por metro. E esse gráfico está me dando em centímetros. Então, eu preciso pegar esse 10 centímetros e transformar em metro. Ora, muito fácil. 10 centímetros equivale a 0,1 metro. Então, aqui, ó, 0,1 metro, que vai me dar uma constante K de 400 newtons por metro. Beleza, gente? Ah, Cássio, eu não fiz assim. Eu quis fazer de outra maneira, aplicando exatamente a lei de Hooke. Claro que você poderia fazer isso. Então, a outra maneira de desenvolver a mesma questão. Nós sabemos que a força elástica é K vezes X. Você pode escolher qualquer um desses valores aqui para a força. 40 ou 80, tanto faz. Vou pegar o 40 mesmo. 40, K. Qual é o equivalente de deformação? 10 centímetros. Transformando em metro, 0,1. Fazendo essa conta, a gente vai dar a mesma resposta. Isso daria 400 newtons por metro. Bacana? Então nós temos duas maneiras de desenvolver a mesma pergunta. Bom, na letra B é uma continuação dessa questão. Considerando a mesma mola, só que essa mola agora está pendurada no teto e eu tenho um corpo pendurado na mola. Isso daqui está em equilíbrio. Pense que nessa situação, esse corpo já deformou a mola, parou, está em equilíbrio. Nós precisamos estudar aqui as forças que estão atuando nesse sistema. Muito fácil, né, galera? Então, primeiramente, óbvio, eu tenho aqui a força peso. Peso é a massa vezes a gravidade. E a gente já pode calcular aqui rapidamente, ó, 15 vezes a gravidade 10. Tá legal? Então, eu tenho que o peso seria 150 newtons. Guarda esse valor. Muito bem. E agora, além da força peso, o que nós temos aqui nesse sistema? Ó, lógico, eu tenho uma força elástica. Essa força elástica, que nesse nosso caso está equilibrando o peso. Eu tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo. Elas estão em equilíbrio, esse sistema está parado. Então eu posso dizer o seguinte, olha lá, gente, força resultante é 0. Isso aqui está em equilíbrio. Ó, se está em equilíbrio, eu posso dizer que a força elástica e o peso são iguais. E se elas são iguais, eu apenas vou substituir as fórmulas e os valores. Olha lá, eu quero a deformação da mola. Agora olha atenção, em centímetros, hein? Então, ó, K vezes X é igual ao peso. Então, quem é o valor do K? Que nós já determinamos, olha aqui, ó, 400 newtons por metro vezes X, e o peso está calculado ali, ó, 150. Então, X será igual a 150 dividido por 400. Vamos fazer uma coisa, rapidamente. Aquilo ali vai sair em que unidade isso aqui? Observe que isso está em newton por metro. Então aqui, se eu desenvolver do jeito que está aqui, essa minha resposta vai ser em metros. Só que eu quero a resposta em centímetros. O que eu posso fazer logo, para adiantar logo um passo? Eu posso multiplicar isso por 100. Por que multiplicar por 100? Ora, multiplicando por 100,
eu já estou transformando metros em centímetros. Tudo certo? Ó, eu posso inclusive simplificar aqui logo, né? Ó, corta 0, 0, 0. E aí sobrou pra gente 150 sobre 4, que vai dar 37,5. Essa continha daí, ó, 37,5 centímetros. Essa seria a deformação da mola, esta mola daqui, quando um corpo de 15 kg estivesse pendurado sobre ela. Beleza, gente? Abraço.